Eu vou começar. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Lucas Amorim. Acho que já tava. Essa é a tela inicial. Meu nome é Lucas Amorim, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina. Gostaria, a princípio, agradecer os organizadores, professora Nara Pavan, professor César Zucco e demais membros da comissão organizadora pela oportunidade de participar desse workshop. Também gostaria de agradecer ao professor Julian Boba, que me fez o convite para participar da pesquisa que viria a originar esse trabalho que eu estou apresentando agora, e também aos professores Sérgio Freitas, Jacques Mick, Luiz Graça, que também participaram da pesquisa que gerou esses dados que eu vou apresentar hoje. Então, o título desse trabalho é Impacto do Autoposicionamento Político e da Ideologia sobre Padrões de Comportamento Social durante a Pandemia da Covid. E medir esse impacto é o objetivo central desse artigo que eu vou apresentar agora. Então, eu começo o trabalho fazendo uma recapitulação dos momentos que evidenciam que o governo federal representado pela figura do presidente Bolsonaro, teve uma postura marcada em relação a explicitamente ser contrária a medidas de restrição, distanciamento, isolamento social. E eu não vou aprofundar muito nessa análise, preciso de conhecimento da maioria e também pela limitação do tempo. Em outros lugares do mundo, essa polarização a respeito de medidas restritivas durante a pandemia também foi percebida, mas não necessariamente da mesma forma que no Brasil. Existem dados de Portugal, por exemplo, onde aqueles mais autoposicionados à esquerda teriam mais ressalvas em relação a medidas restritivas, compactuando com uma literatura do campo da esquerda que não via com bons olhos certas atitudes, principalmente quando começaram a ser tomadas em Wuhan, na China, no início da pandemia, em relação a essa questão do isolamento social. Porém, em outros lugares, principalmente se pegar nos trabalhos produzidos nos Estados Unidos, há um alinhamento maior com o que a gente vê no Brasil a partir de atitudes de negar a necessidade desse tipo de medida vinculados ao trumpismo e ao bolsonarismo. Antes de entrar nos dados, eu acho importante ressaltar a linha teórica que eu utilizei para construir o modelo que eu vou apresentar, que se baseiam principalmente nos trabalhos da Liliana Mason e do Matthew Lutic. Então, a Mason nos apresenta o conceito de social sorting, que é quando identidades religiosas, raciais ou de outros movimentos ficam cada vez mais vinculados a um determinado grupo político, e quando isso ocorre, a polarização adquire um fator afetivo muito forte por conta dessa associação política com aspectos identitários. E se sabe que existem vários fatores identitários ligados ao bolsonarismo, então por isso que eu optei por trabalhar com esse aporte teórico. Então, a Mason também demonstrou que o alinhamento com um grupo partidário, o qual estão vinculados a esses aspectos identitários, leva não só a discordância sobre as questões, mas também raiva ao opositor, reforçando ainda mais esse aspecto afetivo dessa polarização. Então, nesse sentido, a autora destaca que aqueles que não estão classificados em grupos marcados tendem a ser menos reativos emocionalmente a questões políticas do que aqueles altamente alinhados. Então, essa questão do alinhamento vai ser muito importante para o modelo que eu vou mostrar. Então, por isso eu destaquei esse ponto. Então, quanto mais afetado emocionalmente, mais se perde a capacidade de diálogo com grupos diferentes, exatamente pela falta de capacidade de ver o outro como uma pessoa passível de discussão. Agora, do trabalho do Ludic, ele nos traz um aspecto importante, que é o fato do autoritarismo estar associado a um forte partidarismo e conservadorismo em questão de política social. Então, essa descoberta indica que muitos dos republicanos e democratas dos Estados Unidos mais polarizados são psicologicamente semelhantes, possuindo uma visão de mundo autoritária que divide o mundo em grupos entre nós e eles. Então, segundo o autor, o autoritarismo tem um componente centrado no grupo. Então, os autoritários são motivados a alcançar a unidade e as mesmices dentro dos seus próprios grupos. Então, nesse sentido, aqueles com aspectos autoritários, sejam eles esquerda, direita, republicanos, democratas, teriam a necessidade de gravitar em torno dos extremos partidários para satisfazer essa necessidade psicológica de certeza e ordem. Sobre os dados específicos, o presente trabalho se baseia nos dados coletados na pesquisa coordenada pelo professor Julian Bob, Sérgio Freitas, denominado Covid-19 Santa Catarina, estudo sobre níveis de conhecimento, padrões de comportamento social e impacto na vida social e econômica, com uma amostra de conveniência de moradores do estado de Santa Catarina, com 2.636 respondentes. As respostas foram coletadas em junho do ano passado, dia 1º ao dia 30 de junho do ano passado, e o questionário possuía, entre outras perguntas,
Perguntas sobre fontes de níveis de informação, impactos socioeconômicos, atitudes em relação à pandemia e as políticas de isolamento. Em relação às características demográficas e socioeconômicas da amostra, é uma amostra predominantemente de mulheres, 72% dos respondentes são mulheres, sendo que a idade média é de 41 anos. Tem um detalhe que é importante ressaltar dessa amostra, que é uma amostra altamente escolarizada, quase pelos meios de divulgação terem partido muito da universidade, quase 90% da amostra, pelo menos, já havia começado o ensino superior. E os respondentes são oriundos de mais de 130 municípios do estado de Santa Catarina. Agora eu vou falar um pouquinho do modelo e das variáveis que eu utilizei. Eu utilizei 13 variáveis, então a primeira variável é a variável de autoposicionamento político, então perguntando na escala ideológica como ele se identificava, de esquerda a direita, centro-esquerda, centro-direita e direita. E aí as variáveis que constituem os fatores que estão nesse modelo, no fator ideologia as variáveis são 4 variáveis, uma que pergunta se é importante que o governo gaste mais durante a pandemia, que o auxílio emergencial é importante, se a pessoa tem direito de sair de casa quando ela quiser, e se o auxílio deveria ser permanente depois da pandemia. Do fator apoio, foram essas 2 variáveis, se concorda que o uso de máscara deveria ser obrigatório e se o isolamento social deveria também ser obrigatório. E sobre o comportamento, foram 6 perguntas, e as perguntas perguntavam se foi ao comércio sem máscara, se frequentou salão de beleza, praticou atividades esportivas em público, se reuniu ao ar livre, foi na casa de outra pessoa, recebeu visita em casa. Aí agora sobre o modelo em si e o porquê que eu decidi colocar o autoposicionamento político tendo um impacto indireto no apoio, no comportamento, tem relação com a teoria que eu escolhi, no sentido de que o grupo ao qual eles se classificam, sendo de esquerda ou de direita, só teria efeito nesse apoio e nesse comportamento se essas pessoas estivessem alinhadas dentro dessa classificação que a Liliana Mason trabalha de social sorting, no sentido de que ele está alinhado àquele grupo por características afetivas externas àquele grupo, de identidade, e nesse sentido, por exemplo, se a pessoa se autoposiciona politicamente à esquerda ou à direita e não necessariamente ela está alinhada com aquele grupo, inclusive em relação aos discursos ideológicos que aquele grupo propaga, e essa pessoa ela não estaria dentro dessa classificação desse grupo específico, e por isso a afetividade dela em relação a essas questões seriam menores e não impactariam. Então por isso que a forma de ver se esse indivíduo está classificado dentro desse grupo é ver se através da mediação da ideologia se ele corresponde a esse discurso ideológico desse grupo político que ele se autoposiciona, e aí a partir dessa variável mediadora de ideologia, se ele está classificado, então há um efeito sobre o apoio ao comportamento. Tanto que se eu medi para ver se havia um efeito direto, por exemplo, do autoposicionamento político no apoio, e não se eu coloco uma seta aqui, a regressão não dá uma significância na relação entre autoposicionamento político e apoio. Ele só acontece indiretamente através da ideologia. Então, respondendo um pouco os objetivos da pesquisa, do início da pesquisa, então a gente consegue perceber que há um efeito da ideologia no apoio ao uso de máscara e isolamento social, e também no comportamento desses indivíduos durante a pandemia, e também esse efeito indireto do autoposicionamento político através de forma
indireta através dessa variável ideologia. Uma questão, uma coisa que não tinha nesse banco de dados e que acho que seria interessante de ser medido são essas variáveis que trariam esses aspectos identitários que a gente poderia medir. Que tipo de aspecto identitário poderia estar relacionado com essa autoclassificação nesse grupo político de esquerda, direita, e quais aspectos identitários estariam influenciando para essas pessoas se classificarem como um ou como outro. E aí, tendo em vista isso, que eu coloco um direcionamento claro nessa relação autoposicionamento político e ideologia, olhando diretamente para essa relação entre o autoposicionamento político e o grau de concordância com essas atitudes do Estado, que foram as variáveis utilizadas para criar esse fator de ideologia, a gente consegue ver que primeiro, que há um alinhamento dentro da amostra entre o autoposicionamento político e essas... Lucas, tenta concluir, tá? Tá, já é concluindo aqui. Então, a ideia aqui que há então um alinhamento ideológico e que e só para falar uma coisa que eu não falei, é que essas linhas aqui representam aquelas pessoas que responderam que não sabiam se colocar dentro desse espectro ideológico entre esquerda e direita, o que vai de acordo com os autores da teoria que dizem que os que não se classificam dentro de um determinado grupo se afastariam um pouco desses extremos. E aí a gente consegue ver que, dependendo do posicionamento político que ela coloca de esquerda ou direita, acaba se encaminhando de alguma forma cada vez mais à esquerda, cada vez mais para o extremo dessa decisão. Mas eu acho que é isso para agora, para essa apresentação, e fico aberto para discussão. Obrigado, Lucas. Pode ser, Malu? Isso. Obrigada. Antes de eu comentar qualquer coisa, Lucas, você podia só esclarecer pra mim? Não ficou muito claro pra mim, talvez seja, gente, porque eu já tô há 12 horas na frente do computador e já tô morrendo de cabeça, já são quase 10 horas da noite aqui. Mas deixa eu te perguntar, Lucas, você podia só me explicar o que o autoposicionamento político é você se colocar enfim, esquerda, centro ou direita, mas o que você quer dizer com ideologia? Não ficou muito claro pra mim isso. Eu respondo agora ou posso, né? Tá, De repente volta o slide lá, Lucas. De Tá. repente volta aquele slide, talvez, né? Tá. Acho que mais gente vai ter perguntas sobre isso. Só volta para lá e... esse ideologia é um fator que eu criei que está relacionado com 4 perguntas sobre esses pensamentos, sobre pensamentos políticos, que são as perguntas: se acha que o governo deveria gastar mais durante a pandemia, o auxílio emergencial, se o auxílio emergencial é importante durante a pandemia, se a pessoa tem direito de sair de casa quando ela quer, ou se o auxílio emergencial deveria ser permanente depois da pandemia. Então, eu chamei de ideologia esse fator no sentido de que ele traz características de opinião política desses grupos específicos. Então, são esses fatores ideológicos desses grupos e que eu usei ele como mediador, né, nesse modelo, para ver se o autoposicionamento político que a pessoa se autodeclara está alinhado com esse discurso ideológico, para ver se ele entraria nessa classificação de alinhamento que os teóricos trazem, de que esse efeito só se daria dentro nesse aspecto de alinhamento entre o grupo ao qual pertence e as características desse grupo, entendeu? Então, se a pessoa se autodeclara de esquerda ou de direita, mas não tem
um alinhamento pode significar que ela não tem um nível de afetividade suficiente para impactar num apoio ou num comportamento futuro alinhado também com aquele grupo específico. Uhum. Certo, eu acho que eu entendi mais ou menos. Obrigada. Eu acho que. Bom, deixa eu deixar para outras pessoas comentarem primeiro e depois eu retorno, porque eu acho que eu ainda estou aqui raciocinando aqui um pouco, gente. Tá César. bom, Malu, eu tenho só duas questões muito pontuais pro Lucas. Se tem a pergunta sobre voto em Bolsonaro, principalmente, né? Eu acho que se tiver, por que não colocou? E eu acho que a codificação da variável ideologia, estou imaginando que você está usando a escala inteira, né? Eu acho que se você extremar, né? Separar extrema direita, extrema esquerda, e aí colocar o centro, usar como tricotômica aí eu acho que os resultados os resultados diretos principalmente, vão ficar mais evidentes. Como uma sugestão aí, extremar, tricotomizar a variável e ver se tem voto Bolsonaro, né? Aí é outra história, né? Eu acho que. Oh, desculpa, Edinaldo. Não, acabei, pode falar. Eu acho que uma das coisas que talvez tenham ficado um pouco confusas para mim, Lucas, é que eu acho que tem uma complexidade, talvez, tanto na parte teórica quanto no modelo, que eu não sei se ficou muito clara para mim se ela é necessária. E eu falo isso porque, assim, a literatura sobre autoposicionamento ideológico, ela já diz, assim, né, sobre a dificuldade do eleitor se posicionar ideologicamente. E por isso mesmo, muitas vezes a gente usa proxies, né, para justamente captar esse posicionamento numa escala de direita e esquerda. E eu acho que o problema o que pode estar gerando assim nesses resultados, eles não surgirem de maneira mais direta, é justamente por, enfim, dificuldade de posicionamento que você não consegue captar aqui, porque não existe uma outra proxy que você está utilizando também. Então, eu não sei se teria, por exemplo, como o Edinaldo falou, enfim, voto, e, enfim, não ficou ainda. Me parece que você está usando medidas de ideologia que estão relacionadas à pandemia para depois também entender a atitude sobre a pandemia. Então, faz sentido que essas coisas elas estejam associadas de uma forma muito mais coesa, né? Então, pensar um pouco mais, talvez, sobre o que você está medindo a cada momento, digamos, desse processo. O comentário que eu ia fazer só é que, olhando, obviamente, só pela apresentação, o apoio ao uso de máscara e o apoio ao isolamento social, que eu acho que são os outcomes de interesse maior aqui, eles são comportamentos também, né? Assim, por que você tem esse conjunto de comportamentos aqui? Eles são não relacionados à pandemia, os outros comportamentos, ou são todos? Por que você separou esses dois? Eu não entendo muito bem por que tem duas flechinhas, uma para esses comportamentos e outra para outros comportamentos. Talvez tenha sido só uma coisa da apresentação, mas o que faz esses comportamentos aqui especiais e diferentes desses outros aqui? Bom, se não escapou nada aqui, não tem mais ninguém inscrito, então você pode reagir, Lucas, aí às observações. Tá. A primeira questão não tinha pergunta sobre voto em Bolsonaro. Sobre essa questão de por que eu separei o apoio e o comportamento, é porque no próprio relatório da pesquisa foi percebida uma diferença entre as atitudes de fato e o discurso. Então, era diferente, por exemplo, o nível a taxa de pessoas que dizem que deveria ser usado máscara do tipo das pessoas que dizem que usaram de fato, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas falavam que não era preciso usar máscara, mas usavam. Na hora de responder, falavam que usavam máscara. Então, por isso a separação entre o que está relacionado a um comportamento de fato e a outra a nível de discurso em relação a apoio. Então, por isso que eu dividi nesses dois fatores. E sobre o porquê
a ideia de eu ter questionado a explicação de não ter tido uma relação direta do autoposicionamento político ao apoio e comportamento, e eles passarem por essa relação de ideologia, está ligado à parte teórica que eu falei com os trabalhos da Liliana Mason, principalmente sobre social searching, no sentido de que o fator estar em grupo, porque aqui é complicado, realmente seria mais interessante trabalhar com essa variável do voto em Bolsonaro, porque ela já definiria uma questão forte em relação à questão de grupo, então uma associação direta ao grupo bolsonarista. Porém, como a gente não tinha essa variável, eu utilizei essa variável autoposicionamento político, que para o que eu queria encontrar talvez não fosse a melhor variável possível. Então, para eu poder utilizar essa variável para o que eu queria encontrar, eu precisava utilizar essa variável ideologia para encontrar essas pessoas que realmente estavam classificadas a esse grupo também em um aspecto ideológico, não só tentando separar essas pessoas que se dizem de esquerda ou se dizem de direita sem estarem vinculadas diretamente a esse aspecto ideológico ligado a esses grupos específicos. Então, o que eu quis encontrar, por exemplo, no campo da direita, que seriam essas pessoas mais vinculadas ao bolsonarismo. E aí, essas pessoas que estariam mais vinculadas ao bolsonarismo, elas têm acesso a um nicho de percepções sobre a própria pandemia, que foi o que eu falei, que eu escrevo no trabalho, que são as coisas que o próprio Bolsonaro e o grupo do governo falam sobre a pandemia. Então, que ela não é necessária, que as pessoas têm que ter o direito de sair de casa quando elas querem e tal. Então, essas pessoas que se apropriam desses discursos, internalizam de uma forma afetiva, então por isso também eu sinto que falta essas variáveis de afetividade, de identidade, para associar esses grupos. Então, que tipo de identidades estariam associadas a esses grupos? Mas, então, tendo em vista que essas pessoas elas estão vinculadas estão internalizadas com esse discurso desse grupo bolsonarista, então, a partir do momento que elas internalizam, e aí por isso que essa variável de ideologia é importante, porque ela mostra que essas pessoas estão alinhadas com esse discurso. Então, por isso que eu trago essa questão do alinhamento. Então, há um forte alinhamento sempre à direita aqui. Então, por exemplo, essa aqui é do auxílio emergencial permanente. Então, a média das pessoas aqui é de 1 à esquerda a 5 à direita. Não saiu aqui escrito, mas é de 1 à esquerda e 5 à direita. As pessoas mais à direita, em média, têm menos apoio, por exemplo, ao auxílio emergencial, é maior a questão do direito de sair de casa e tal. Então, a média, só que em relação a alinhamento e classificação, eu teria que pegar as pessoas que realmente de direita estão alinhadas com esse grupo de direita médio, porque tem aquelas pessoas de direita que apoiam o auxílio emergencial, ou aquelas pessoas de esquerda que não apoiam, que não estão alinhadas com esse grupo. E aí essas pessoas que não estão alinhadas com esse grupo, elas não necessariamente teriam um comportamento também alinhado a esse grupo. Então, por isso que eu acho que é interessante a explicativa do porquê que esse grupo, essa variável do autoposicionamento político, não deu uma significância na relação com, por exemplo, o apoio, porque o que eu explicaria a partir dessa teoria é que não deu porque existem pessoas que não estão alinhadas, que são de direita, que não estão alinhadas com... Lucas, você puder concluir? É isso. Não, é só isso. Posso concluir.
Tinha mais uma pergunta aqui, mais um escrito, mas eu já. Bom, vamos deixar o Meira, né, que quase não participou hoje, vamos dar um minutinho aí, Meira. Então, Lucas, parabéns pelo trabalho. Eu queria só fazer um comentário rápido, que eu acho que você tem um resultado interessante, mas eu fico com a mesma dúvida da Malu. Eu acho que o nome ideologia ali confunde um pouco, porque a sua outra variável é autoposicionamento, que é ideológico também, aí a gente não sabe o que é uma coisa e o que é outra. Então, acho que, no seu lugar, a primeira coisa que eu faria seria rebatizar essa sua escala, dar um nome novo, diferente de ideologia, uma escala de, sei lá, de como o Estado deve agir na pandemia, é uma ideologia específica. Enfim, aí fica, é para você pensar no nome. E também acho que você podia discutir um pouco mais aqueles coeficientes no final dos outcomes mesmo. Acho que você acabou nem mencionando, mas acho que o coeficiente no isolamento era mais alto do que para o uso de máscara. Então, fiquei curioso com isso, porque o uso de máscara é uma coisa mais consensual do que o isolamento, que pode ser mais divisível. Acho que você podia valorizar um pouco mais esses resultados também. Pandemiologia. Edinaldo, desculpa, eu sei que a gente já estourou o tempo, só colocar aqui um negócio. Lucas, eu coloquei aqui um link para um special issue que teve do Politics and Gender, que é sobre a pandemia. Eu acho que de repente seria interessante se dar uma olhada, que tem alguns artigos que falam justamente sobre essas dinâmicas, né, de social desirability bias, ou seja, suas perspectivas sobre alguns aspectos da pandemia versus o que você faz e como que isso daí também tem algumas dinâmicas de gênero, mas também, enfim, dinâmicas sobre perspectivas de risk aversiveness, etc. Eu acho que valeria a pena você dar uma olhada e pensar um pouco mais sobre se o foco aqui deveria ser mesmo em ideologia ou algumas outras coisas que talvez você consiga captar de uma forma melhor. Mas enfim, então deixa aí. Obrigado, Malu. Obrigado, Lucas. Então, Obrigado, pessoal.